Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e esta é a continuação, a segunda parte da história do menino Henri Borel. Se você não assistiu a primeira parte, é fundamental que vocês assistam, porque assim, este é o vídeo mais completo do YouTube. Não tem vídeos nada igual ao que eu consegui reunir e juntar aqui para vocês. Então, quem não assistiu, no primeiro comentário fixado está lá o link do primeiro vídeo. Vai lá, assiste esse primeiro vídeo, depois vem ver aqui a continuação. E para quem já assistiu e está aqui, muito obrigada por terem vindo assistir a continuação dessa história. Então é isso, vamos continuar de onde paramos. Nesse meio tempo, as investigações seguiram, tudo foi apurado e aí chega o dia 8 de abril de 2021, dia da prisão da Monique e do Jairinho. Com um conjunto de provas reunidas, a Polícia Civil pediu a prisão temporária dos dois. Na decisão foram apontados elementos como fortes indícios de homicídio, tentativa de combinar versões, influência sobre testemunhas, destruição de provas, incluindo orientação para apagar mensagens, e a partir daí ambos passaram a responder presos. Nos meses seguintes, ocorreram a conclusão do inquérito, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a transformação da prisão temporária em prisão preventiva. Contudo, a versão dos fatos e defesa em conjunto do casal não duraria muito tempo logo após a prisão dos dois. A estratégia de uma defesa conjunta começou a ser vista como prejudicial para a Monique. Então, quando foram presos, eles estavam sendo representados pela mesma equipe de advogados, liderada por André França Barreto. E apenas 4 dias depois da prisão, em 12 de abril de 2021, foi anunciada a separação das defesas. A família da Monique decidiu contratar novos advogados. Contrataram então o Thiago Minagé e o Hugo Novaes, enquanto o André França permaneceu exclusivamente na defesa do Jairinho. Na ocasião, o advogado da Monique, o Thiago Minagé, declarou que a defesa mudará a estratégia e agora atuará com a verdade. Trabalharemos com os fatos conforme ocorreram. O próprio André França, advogado do Jairinho, afirmou que ele orientou a Monique e a sua família a constituírem um advogado próprio, principalmente após a prisão do casal e o surgimento das mensagens recuperadas do celular da Monique, que passaram a colocar a conduta dela em situação diferente da do Jairinho. Mas ela não rompeu o seu relacionamento com o Jairinho nesse momento, ao menos não ali imediatamente. A separação das defesas não significou um rompimento afetivo imediato do casal. Durante muito tempo, a Monique continuou sustentando a versão de que o Jairinho era inocente. Em diversos depoimentos posteriores, ela ainda defendia ele e dizia acreditar na versão do acidente. Não se sabe ao certo quando eles, de fato, romperam o relacionamento. Também presos não dava para se relacionar, né, gente? Mas dando exemplo, de novo, aí dos Nardoni, o casal, mesmo presos, eles continuaram juntos até hoje. A Jatobá, ela saiu em liberdade condicional em 2023, o Alexandre Nardoni saiu em 2024 e o casal seguiu junto e estão juntos até hoje. Já a Monique e o Jairinho, não. As defesas seguiram caminhos diferentes e a partir disso se entende que a relação acabou. A defesa da Monique passou a seguir uma estratégia diferente da do Jairinho, principalmente porque à medida que a investigação avançou, os interesses jurídicos dos dois deixaram de ser os mesmos. Em um processo criminal, quando dois acusados podem se incriminar mutuamente ou terem versões potencialmente conflitantes, é comum que cada um tenha a sua própria defesa. Inicialmente, a Monique e o Jairinho sustentavam a mesma versão, a de que o Henri teria sofrido uma queda da cama, porém, conforme surgiram novas provas, eles viram que a melhor estratégia para um iria prejudicar o outro, entende? Por exemplo, se a Monique afirmasse que desconhecia as agressões e que o Jairinho agiu sozinho, isso poderia beneficiar a Monique e prejudicar o Jairinho. Se o Jairinho sustentasse que a Monique sabia ou participou dos fatos, isso poderia prejudicar
a Monique. Por isso, uma defesa única passou a representar um conflito de interesse. Surgiram também novas provas contra a Monique. A investigação recuperou mensagens apagadas do celular dela, ouviu novamente a babá e apontou que ela tinha sim conhecimento de episódios anteriores de violência contra o Henri. Diante disso, sua defesa passou a precisar responder às acusações específicas contra ela, como aí a suposta omissão em proteger o filho, que eram diferentes das acusações dirigidas ao Jairinho. Tanto que o Jairinho seguiu preso, nunca saiu da cadeia, já a Monique não. Ela foi presa no dia 8 de abril de 2021 e em agosto de 2022 ela foi solta. O Supremo Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus e autorizou que a Monique aguardasse o julgamento em liberdade com medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com testemunhas, comparecimento periódico à justiça. Tanto que nesse período a Monique virou manchete novamente. Ela foi clicada num bar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, comemorando o título do Flamengo na Libertadores. E assim, tanto a imagem dela sentada ali no bar, quanto ela pulando e comemorando a vitória, nossa, foi amplamente divulgada, estava em tudo quanto é lugar. Mas ninguém falou que o Leniel também assistiu esse mesmíssimo jogo, só que em um camarote no Maracanã, junto com uma delegada chamada Paula Mari, que supostamente teria tido um relacionamento com ele. Enfim, contudo, a alegria da Monique não durou muito tempo. Em 2023, ela foi presa novamente. O julgamento demorou mais de 5 anos para acontecer. O crime foi em março de 2021 e o julgamento foi somente agora em 2026. E o porquê desta demora? Por causa aí da grande quantidade de provas, assim, só a análise dos celulares levou meses. E também por ter muitas testemunhas, foram ouvidas dezenas de testemunhas, ao longo da instrução. Foram ouvidos médicos, peritos, delegados, a babá, funcionários do condomínio, familiares, ex-companheiras do Jairinho, psicólogos, professores. Cada testemunha podia ser questionada pela acusação e por 2 defesas. Então, todo esse processo aí fez demorar muito mais para acontecer o julgamento. E demorou também por causa de muitos recursos da defesa. Ao longo dos anos, principalmente a defesa do Jairinho apresentou diversos habeas corpus, pedidos de nulidade, recursos aos tribunais superiores, pedidos de novas diligências, questionamentos sobre perícias. Esses recursos precisavam ser analisados antes da realização do júri. Houve também mudanças na estratégia das defesas. A defesa da Monique deixou de ser conjunta com o do Jairinho, como eu já disse, poucos dias após a prisão. Depois disso, as teses passaram a ser completamente diferentes, o que aumentou a complexidade do processo. Aí, finalmente, é marcado o julgamento para o dia 23 de março de 2026, porém, o julgamento praticamente nem chegou a começar. Na manhã de 23 de março, a Monique e o Jairinho chegaram no 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro para o início do julgamento. E antes mesmo do sorteio dos jurados e da instrução, a defesa do Jairinho apresentou novos pedidos para a juíza. Eles alegaram que existiam falhas na cadeia de custódia de alguns elementos de provas, que houve o cerceamento de defesa alegando que não tiveram acesso integral a todas as provas digitais, que ainda existiam arquivos eletrônicos que não haviam sido disponibilizados da forma como eles entendiam necessária. Por isso, eles disseram que não poderiam realizar uma nova defesa técnica adequada. Eles também pediram que o Jairinho fosse julgado separadamente da Monique. Com base nesses argumentos, eles pediram para que o julgamento fosse adiado. A juíza Elizabeth entendeu que não havia esse cerceamento de defesa. Na avaliação dela, o processo tramitava havia já 5 anos. A defesa já conhecia as provas há muito tempo. Os pedidos já haviam sido analisados anteriormente. Não existia nenhuma prova nova capaz de justificar o adiamento do júri. Também, segundo ela, não havia motivos para separar o julgamento, pois as acusações estavam diretamente relacionadas. Por isso, ela concluiu que o julgamento poderia prosseguir
normalmente. Depois que o pedido foi negado, os advogados do Jairinho simplesmente levantaram e abandonaram o plenário. Como um réu não pode permanecer sem defesa técnica durante o tribunal do júri, o julgamento não pôde continuar. Sem os advogados do Jairinho presentes, a juíza encerrou a sessão e remarcou o julgamento para 25 de maio de 2026. Ou seja, se você pede e não consegue, é só você fazer birra que você consegue, né? Os abençoados só se levantaram e foram embora. A juíza, na própria sessão, afirmou que a conduta da defesa representava uma tentativa de impedir o regular andamento do julgamento. Ela, então, determinou que os advogados fossem responsabilizados pelos custos do adiamento e determinou o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de uma eventual infração disciplinar. Um fato importante daquele mesmo dia é que a defesa da Monique era contrária ao adiamento. Seus advogados queriam que o julgamento prosseguisse normalmente. Como consequência do adiamento e do longo tempo de prisão preventiva, a juíza ela decidiu revogar a prisão preventiva da Monique, entendendo que havia excesso de prazo. Então, nesse mesmo dia, a Monique deixou o fórum em liberdade, usando tornozeleira eletrônica e sujeita a outras medidas cautelares. Já o Jairinho, ele permaneceu preso. E aí, gente, uma outra coisa que me chamou muito a atenção e eu tinha que trazer aqui para o vídeo, é que enquanto a Monique estava presa lá na penitenciária que se chama Talavera Bruce, a Monique adotou um gatinho chamado Hércules, que vivia lá na unidade prisional, e esse gato passou a ser da Monique. Dormia na cela com ela, fazia companhia diariamente para ela, então a Monique tinha esse apoio emocional de ter ali um animalzinho de estimação. E assim, me conta aqui a opinião de vocês sobre isso, porque para mim ter um bichinho de estimação é sacanagem, sabe? Tanto que quando a Monique é colocada em liberdade em março de 2026, ela levou o Hércules junto com ela para casa, gente. Ela sai da cadeia com o gatinho. Mas aí a Monique ficou solta há pouquíssimo tempo. Em abril de 2026, o ministro Gilmar Mendes determinou o seu retorno à prisão, mas o gato não, o ministro não falou nada do gato. Por isso, os seus advogados anunciaram que fariam um pedido à direção da penitenciária para que o Hércules pudesse voltar a permanecer com ela na cela. Coitado do gato, né, gente? Tinha acabado de ser solto da prisão e a Monique querendo que ele voltasse. Bom, o julgamento foi remarcado, então, para o dia 25 de maio de 2026. Contudo, às vésperas do julgamento, um fato inesperado abalou a defesa do Jairinho. O seu advogado, o Dr. Fabiano Tadeu Lopes, que liderava o caso desde o início, sofreu um infarto agudo do miocárdio e foi internado. Segundo os colegas advogados, o Dr. Fabiano ficou com apenas cerca de 30% da capacidade cardiorrespiratória e também apresentou comprometimento da função renal. Então, era grave a coisa. Devido a isso, no primeiro dia de julgamento, Jairinho alegou que seu advogado era o profissional que mais conhecia o processo e pediu um novo adiamento. Ele chegou até a destituir os demais advogados dele, o que poderia impedir o início do júri por falta de defesa técnica. Novamente, entende? Ele retira os outros advogados do seu caso e fala que só tem o Dr. Fabiano. O homem estava hospitalizado, logo não daria para prosseguir novamente. A juíza Elizabeth entendeu que a medida tinha caráter protelatório, ou seja, por ela, aquilo na verdade era uma tentativa de atrasar ou adiar o andamento do processo. Em outras palavras, ela entende que eles queriam só ganhar tempo. A juíza, então, explicou que o julgamento não seria novamente adiado. Se o Jairinho insistisse em ficar sem advogado, seriam adotados as providências legais para garantir a sua defesa, inclusive a nomeação de um defensor se fosse necessário. E se o julgamento fosse adiado novamente, ela falou que o Jairinho ia ser transferido para um presídio de segurança máxima de Bangu 1. Então, a chapa esquentou pro lado do Jairinho. Ele pensou bem e voltou atrás, reconstituiu aí a sua equipe de defesa e o julgamento começou
normalmente. E aí, outra coisa que me impressiona é que o Dr. Fabiano, mesmo contrariando a orientação médica, já, né, que ele tinha somente 30% da sua capacidade cardiorrespiratória e problema renal, mesmo assim, ele pediu alta por sua própria responsabilidade, assinando um termo de ciência dos riscos e anunciou que pretendia retornar ao plenário. Ele afirmou que considerava sua presença essencial por ser o líder da banca e conhecer profundamente o processo. Bom, o julgamento do caso do menino Henri Borel foi considerado histórico, isso porque ele durou 10 dias. Mais de 40 testemunhas foram ouvidas, dezenas de laudos e milhares de páginas do processo foram analisados, houve uma intensa cobertura da imprensa nacional. E o depoimento da Monique, rompendo publicamente com o Jairinho, foi um dos momentos mais marcantes do plenário. Na manhã de 25 de maio de 2026, o julgamento foi retomado. Foi realizado o sorteio dos 7 jurados, a leitura da denúncia, a apresentação das questões preliminares. Na sequência, começaram os depoimentos das primeiras testemunhas da acusação. Entre elas, médicos do Hospital Barra d'Or, policiais, peritos. Os médicos reafirmaram que o Henri chegou praticamente sem sinais vitais. Também disseram que as lesões não eram compatíveis com uma simples queda. Na manhã do dia 26 de maio, o primeiro a depor foi o delegado Henrique Damasceno, responsável pela condução da investigação. Diante dos jurados, ele reconstruiu os primeiros dias do inquérito, explicando que, inicialmente, a polícia analisou todas as hipóteses possíveis. Segundo o delegado, a versão apresentada pela Monique e pelo Jairinho de que o Henri teria caído da cama durante a madrugada passou a ser confrontada com as provas técnicas produzidas ao longo da investigação. O seu Henrique Damasceno, ele explicou que diversos elementos começaram a chamar a atenção da equipe policial. Entre eles estavam os relatos da equipe médica do Hospital Barra d'Or, os achados da necropsia, as imagens das câmeras do condomínio, os depoimentos de testemunhas e, posteriormente, as mensagens recuperadas dos celulares apreendidos. Na sequência, a defesa submeteu o delegado a um longo contra-interrogatório. Os advogados buscaram questionar a condução da investigação, a forma como determinadas diligências foram realizadas e as conclusões alcançadas pela polícia. A acusação, por sua vez, sustentou que todas as etapas do inquérito haviam sido desenvolvidas com base nas provas técnicas e periciais. Foram mais de 9 horas do delegado sendo interrogado. Com isso, tiveram que continuar no dia seguinte. Quando os trabalhos foram retomados, na manhã do dia 27 de maio, eles continuaram com o depoimento do delegado Henrique Damasceno. O interrogatório foi tão longo que outras testemunhas previstas sequer chegaram a ser ouvidas. A juíza ela até chegou a advertir, dizendo que se continuasse naquele ritmo, o julgamento ia durar o mês inteiro. O delegado Henrique Damasceno retomou seu depoimento, contou que um dos pontos decisivos da investigação foi a recuperação das mensagens trocadas, entre a Babá Tainá e a Monique. Segundo ele, essas conversas mostravam que a mãe do Henri havia sido alertada diversas vezes sobre os machucados, dores e episódios envolvendo o Jairinho. Outro tema abordado foi a reprodução simulada realizada no apartamento. O delegado ele explicou que a conclusão dos peritos foi de que as lesões descritas na necropsia eram incompatíveis aí com a versão apresentada pelos réus. Na visão da investigação, os exames técnicos afastam a hipótese de um acidente doméstico. Durante o depoimento, o delegado também relembrou os 3 episódios de agressões anteriores à morte do Henri que passaram a integrar o inquérito policial, que são aqueles 3 relatos que eu falei para vocês da Babá Tainá, que são aí o dia 2 de fevereiro, o dia 12 de fevereiro e o final de fevereiro, que ela não sabia precisar a data. A acusação utilizou esses relatos para sustentar que existiria um histórico de violência contra a criança antes do episódio fatal. Ao ser questionado sobre a conclusão da investigação, o delegado Henrique Damasceno afirmou aos jurados que, em sua avaliação, a Monique e o Jairinho mentiram nos depoimentos prestados à polícia e reiterou que, para a equipe responsável pelo inquérito, as provas reunidas apontavam para um homicídio e não para um acidente.
Encerrado o longo depoimento do delegado, o julgamento avançou para outras testemunhas técnicas. A delegada Ana Carolina Lemos, que atuou na investigação, explicou aos jurados a sua participação na coleta de provas e nas diligências realizadas ao longo do inquérito. Ao longo da tarde, o plenário passou a ouvir o perito criminal Luiz Carlos Prestes. Sua participação era considerada uma das mais importantes daquela fase do julgamento, porque cabia a ele explicar os exames realizados no apartamento e a reprodução simulada que confrontou a versão apresentada pelos réus. O perito explicou aos jurados como foram analisadas as dimensões do quarto, a altura da cama, a posição dos móveis e os demais vestígios encontrados ali no apartamento. Segundo ele, esses elementos foram comparados com os resultados da necropsia e com as demais provas produzidas durante a investigação. A acusação destacou que a reprodução simulada concluiu que a hipótese de uma simples queda da cama não era compatível com o conjunto de lesões descritas pelo médico legista. Já a defesa buscou questionar os limites técnicos dessa reprodução, argumentando que ela não permitia afirmar exatamente como os fatos ocorreram. Durante praticamente o dia todo, os jurados acompanharam uma sequência de explicações técnicas sobre a investigação. Não foi aí um dia marcado por forte emoção, mas pela construção da base probatória que sustentava a acusação. O Ministério Público procurava demonstrar que a conclusão pelo homicídio não havia surgido de uma única prova, mas da convergência entre perícias, laudos, depoimentos e evidências digitais. As defesas, por outro lado, insistiam em mostrar que ainda existiam dúvidas suficientes para impedir uma condenação. Ainda naquele dia, o psiquiatra Rafael Bernardon, contratado por Leniel Borel para elaborar um parecer anexado aos autos, foi ouvido como testemunha da acusação. Em seu depoimento, ele afirmou ter identificado um padrão repetitivo de abuso infantil atribuído ao Jairinho, com base na análise do processo e em entrevistas realizadas com ex-companheiras do ex-vereador. O psiquiatra Rafael Bernardon declarou aos jurados que percebeu características compatíveis com uma personalidade narcisista, perversa e sádica. Também afirmou que, em sua avaliação, a Monique não apresentava ser uma pessoa completamente anulada pelo relacionamento. As declarações provocaram forte reação das defesas. Os advogados do Jairinho sustentaram que o psiquiatra jamais havia entrevistado diretamente o réu e, por isso, contestaram a validade das suas conclusões, pediram que o depoimento fosse desconsiderado, mas a juíza rejeitou os pedidos. Em um momento inusitado da sessão, a bancada ocupada por Jairinho e seus advogados cedeu, simplesmente caiu no plenário, derrubando computadores e documentos. O incidente interrompeu o julgamento por alguns minutos até que a estrutura fosse reorganizada e os trabalhos retomados. O dia 28 de maio de 2026 foi o quarto dia do julgamento e foi considerado um dos dias mais impactantes da fase de testemunhas, principalmente porque a acusação apresentou relatos de ex-companheiras e familiares de crianças que conviveram com o Jairinho, buscando demonstrar um suposto padrão de comportamento violento anterior à morte do Henri. Um dos depoimentos mais marcantes foi o de uma ex-enteada do Jairinho, hoje maior de idade, a Kailane de Oliveira Duarte Pereira, de 18 anos. Ela é filha da ex do Jairinho chamada Natasha, e seu depoimento foi considerado um dos mais emocionantes e impactantes de todo o julgamento. Ela tinha cerca de 3 para 4 anos quando sua mãe começou a se relacionar com o Jairinho. A Kailane contou que as agressões aconteciam sempre quando ela ficava sozinha com o Jairinho, sem a presença da mãe ou de outras pessoas. Segundo seu relato, ele dava socos na cabeça, apertava seu braço com muita força, torcia o seu braço violentamente, a empurrava contra a parede. Ela afirmou que os episódios aconteciam em locais onde ninguém pudesse ver. Em um dos relatos mais fortes, ela disse que o Jairinho a levava de carro para um lugar que hoje ela acredita ser um motel. Segundo ela disse, a gente ia
no que eu acredito que era um motel. A gente entrava de carro, lá ele me dava socos na cabeça, apertava meu braço muito forte. O momento mais chocante do depoimento foi quando a Kailane descreveu um episódio em uma piscina. Ela afirmou que o Jairinho tentou afogar ela repetidamente. Segundo o seu relato, ele pressionava sua barriga com a perna, mantinha sua cabeça submersa e quando ela conseguia subir para respirar, ele empurrava ela para baixo novamente. Ela disse: ele me soltava, eu subia, respirava um pouco e ele me afundava com o pé. A Kailane contou que as agressões vinham acompanhadas de violência psicológica. Segundo ela, ele falava que se eu não existisse, se fosse só ele e a minha mãe, ia ser muito melhor, que eu atrapalhava. Essa declaração chamou a atenção porque lembrava mensagens e relatos apresentados pela acusação no caso do Henry, segundo os quais o Jairinho teria dito também ao Henry que ele atrapalhava a vida da mãe. A acusação usou essa semelhança para sustentar sua tese de um padrão de comportamento, enquanto a defesa contestou essa interpretação. A Kailane explicou que não contava para sua mãe o que acontecia. Ela disse que tinha muito medo do Jairinho, que ele mandava ela não contar nada para Natasha e ela acreditava que poderia acontecer algo pior se ela desobedecesse. Ela também disse que apesar das agressões, não ficavam marcas no seu corpo, então a mãe nunca percebeu o que estava acontecendo. Devido a tudo isso, a Kailane contou que desenvolveu um trauma profundo. Ela disse aos jurados que vomitava quando via o carro do Jairinho, evitava lembrar do que tinha vivido, passou anos tentando apagar essas memórias. Segundo seu depoimento, ela chegou a sentir uma reação física intensa sempre que acreditava que encontraria o ex-padrasto. A Kailane permaneceu em silêncio durante anos, mas quando ela tinha aí entre os seus 7 e 8 anos de idade, ela estava assistindo TV com a sua avó, um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, e ela viu uma cena de violência contra uma criança, e aí ela se lembrou de tudo que tinha acontecido com ela. Ela contou para a sua avó, que imediatamente ligou para a mãe, e ela contou tudo para sua mãe. E assim, gente, questionar o fato dela ter 3 anos de idade, 3 para 4, enfim, não sei quando aconteceu a idade exata que ela tinha, mas eu tenho memórias desde os meus 3 anos de idade, memórias vívidas, eu sei exatamente como certas coisas aconteceram, e eu também fui abusada, eu fui abusada quando eu tinha 5 anos, e eu sei contar exatamente o que aconteceu. Eu lembro de absolutamente tudo. Até assim, de eu tocar no mato onde eu estava, eu lembro da textura e da temperatura do lugar. Então, assim, eu acredito que traumas, sim, ficam em nossa cabeça, na nossa mente, e a gente consegue, sim, lembrar de detalhes mesmo sendo tão novos, tão nova. E apesar dela ter aí uma boa memória de tudo que aconteceu, ela não tinha provas. Já faziam mais de 1 ano que a mãe dela tinha terminado com o Jairinho, então elas decidiram não denunciar. A mãe da Kailane, a Natasha, ela disse que não denunciou por achar que não fazia sentido. Essa foi a frase que ela usou no julgamento. O tempo passou e quando aconteceu o caso do Henry, que a Kailane soube do que tinha acontecido com o menino, ela pediu para sua mãe, para Natasha, para ela entrar em contato com o Leniel, pois ela queria contar para ele a sua história. Um dos trechos mais emocionantes do depoimento foi quando ela disse: "Se eu tivesse falado antes, talvez não chegaria onde chegou." Essa frase provocou forte comoção no plenário. Imagina, ela só tem 18 anos, gente. Então, pensa assim, o tamanho da dor. E imagina o peso de pensar que se ela tivesse contado, quem sabe ele teria sido preso. Ou ao menos seria público essa informação. E quem sabe a Monique não tivesse ficado com ele. Enfim, ela carrega esse peso, essa culpa aí de que talvez com o relato dela o mesmo não tivesse acontecido com o Henry. Bom, a pedido da Kailane, o Jairinho não permaneceu na sala durante o seu depoimento. A justiça autorizou que ele acompanhasse a oitiva de outro ambiente, justamente para evitar que a testemunha tivesse de reviver os fatos na presença da pessoa que ela acusava de ter agredido ela.
Já a Monique, ela permaneceu no plenário durante todo o depoimento. A defesa do Jairinho tentou enfraquecer a credibilidade do relato dela. Os advogados questionaram por que a Kailane levou tantos anos para contar sobre as agressões, se suas lembranças poderiam ter sido influenciadas pelo caso do Henri, e se ela teria conversado com o Leniel antes do depoimento. A defesa do Jairinho sugeriu que sua versão poderia ter sido influenciada por terceiros. A Kailane, ela negou essa hipótese e reafirmou que estava relatando fatos vividos por ela. Os advogados da Monique, diante de como a menina estava abalada, diante de tudo aquilo, como ela já tinha contado tudo, eles optaram por não fazer perguntas para ela. Esse depoimento foi um dos pilares usados pelo Ministério Público para sustentar que existiam relatos de violência contra outras crianças que conviveram com o Jairinho, enquanto a defesa argumentou que esse episódio não tinha relação direta com a morte do Henri e não poderiam servir como provas de autoria naquele caso específico. Depois da Kailane, foi a vez da sua mãe, a Natasha, depor. A Natasha conta que desconfiava que o Jairinho dava remédio para ela dormir. Na verdade, ela disse primeiro que ela desconfiava que o Jairinho dava remédios para ela, e depois ela disse que o Jairinho dava remédio sim para ela. Então fica assim meio ambíguo, não dá para entender muito bem se ela sabia ou não da medicação, mas em outras partes dava a entender que sim, ela sabia, ela própria tomava a medicação. Mas ela conta que em um certo dia, ela decidiu não tomar o tal remédio. Ela decidiu não tomar porque ela queria ficar acordada, pois ela estava desconfiando que ele queria que ela dormisse para que nesse momento ele falasse ao telefone com a ex dele. Que no caso, não era bem ex, né, gente? E sim, era a esposa dele, né? Então, ela decide não tomar o remédio, mas ao invés de pegar ele no telefone com uma outra pessoa, ela encontra ele com a sua filha na sala. Então a cena que ela vê é a menina, a Kailane, em cima do sofá, parada, e ele segurando os braços dela. Essa é a cena que ela narra. Ela pergunta o que ele estava fazendo e ele diz que só que a menina tinha acordado e ele estava ali cuidando dela. Ela achou tudo aquilo muito estranho e, somado ao fato da menina também não querer ficar mais perto do Jairinho, ela parou de levar a menina para encontrar com ele. Um outro episódio que aconteceu envolvendo agora a própria Natasha foi o seguinte. Ela relata que uma foto íntima dela foi divulgada na rua que ela morava. Devia ser ali um tipo de nudes, sabe? Enfim, imagina ter uma foto sua assim divulgada no seu bairro. Aí logo após isso, o Jairinho tenta reatar com ela e diz que por causa daquela foto, ninguém mais ia querer ficar com ela, só ele, que ficaria. Muito suspeito, né, gente? Então a Natasha, ela acredita fortemente que foi o próprio Jairinho que divulgou essa foto. Isso porque, gente, era uma foto íntima, como eu disse, e atrás estava escrito: "Meu nome é Natasha, eu moro na Rua Maravilha, em Bangu, e quem colocou o meu peito foi o vereador Jairinho." Então ela acredita muito que foi ele mesmo quem divulgou essa foto, querendo desmoralizar ela e quem sabe assim ela voltasse para ele. As ex dele, gente, contam sempre a mesma coisa, que o Jairinho nunca aceitava o término da relação, que ele ia atrás delas e fazia de tudo para voltar. A Natasha, ela conta também um outro episódio que aconteceu com a Kailane. Ela conta que a menina fazia jiu-jitsu e um dia ela saiu da aula de luta dizendo que estava com dor no braço. A Natasha acreditou que teria sido algo ali da aula de luta. Ela levou a menina ao médico e eles tiveram que imobilizar o braço. Então, assim, ela pensou, alguma coisa ali da luta aconteceu e lesionou o braço, enfim, imobilizou. Mas depois, depois de tudo que aconteceu, ela entende que talvez aquele dia o que a menina estava sentindo, ali no braço seria já devido a alguma agressão que o Jairinho tivesse feito ali contra ela. Então, quando tudo vem à tona, o que tinha acontecido ali com o Henri, a Kailane diz que queria falar com o Leniel, mas claro, a Natasha não faz isso, mas ela mesma vai e conta pro Leniel o que tinha acontecido com a filha dela. Segundo a Natasha, ela contou isso somente para o Leniel e que ela não falou nada para a polícia, mas ela não sabe aí como e nem por quem a polícia foi informada, e eles foram atrás dela para ela contar essa história do que tinha acontecido e colaborar com as investigações. Questionada sobre isso, ela disse não saber quem denunciou e não sabe se quem denunciou foi o Leniel, mas segundo ela, foi somente para ele que ela contou.
Outra pessoa que deu seu depoimento também foi uma outra ex do Jairinho, a Débora. A Débora, ela conta que no primeiro ano de relacionamento, ela mexeu no celular do Jairinho e ele não gostou disso e a enforcou. Jogou ela no sofá e disse que iria matar ela. Depois ela relata um segundo episódio que aconteceu e este dia foi o mais pesado, pois não foi somente ela que foi agredida, o seu filho também foi. Gente, foi bem grave isso que aconteceu. Na época que isso aconteceu, seu filho Enzo tinha de 2 para 3 anos e ela tinha também uma filha chamada Clara de 6 anos. Eles estavam em um apartamento, ela, o Jairinho e as crianças. Era hora de dormir e ela conta que dormiu. Na verdade, ela não só dormiu, ela foi dopada. Então, ela estava, na verdade, desacordada. E aí, o que aconteceu naquela noite? A filha Clara relatou que o Jairinho mandou ela ir dormir, que ele ficaria cuidando do pequeno Enzo. E agora, o que se sabe foi contado pelo próprio Enzo. Segundo o menino, o Jairinho colocou papel e pano na boca dele para que ele não gritasse e começou a pisar na barriga dele. E enquanto ele pisava, ele ficava rindo. Tempos depois, inclusive, a Débora ela encontrou ali nas coisinhas do menino um desenho que retratava exatamente esta imagem. Em um determinado momento, o menino conseguiu se desvencilhar do Jairinho e correu até a mãe, sacudiu ela, mas ela não acordou, né? Ela estava dopada. O Jairinho, ele alcançou o menino e colocou um saco na cabeça dele, depois colocou ele no carro e ficou dando voltas no estacionamento do prédio. Essa, então, é a versão do Enzo sobre esse dia. Mas as agressões, como eu disse, não foram somente com o menino. O Jairinho abusou intimamente da Débora nesse dia. E o mais interessante é que a Débora, ela não viu isto como um estupro. Ela não entendeu dessa forma. E isso é comum, né, gente? Como você tem um relacionamento com a pessoa, ela via aquela situação como uma relação íntima. Foi sem consentimento? Em resumo, isso é um abuso? Sim, mas ela não viu dessa forma. Só quando ela deu seu relato para uma delegada, que essa delegada virou para ela e disse: "Você sabia, né, que você foi estuprada?" Enfim. A Débora então conta que ela foi dopada, que ela dormiu e não viu nada aquela noite. Na manhã seguinte, ela conta que acordou com dor nas suas partes íntimas. Sem entender o porquê daquilo, ela conta que mais tarde, em uma conversa com o Jairinho, ele acabou contando que sim, que ele teve, né, relação entre aspas com ela e que ela gritou muito e que inclusive se mijou toda. E realmente ela tinha acordado sem roupas naquele dia e a cama estava molhada. E ela acordou falando arrastado. Nessa manhã, o Jairinho saiu antes dela acordar, né? E deixou as crianças sozinhas. Sozinhas ali, porque a mãe das crianças estava dopada, né? Quando ela acorda, ali grogue, não falando coisa com coisa, ela diz que seus filhos estavam brincando na sacada. Uma sacada que não tinha grade de proteção nenhuma. E ela ficou muito brava com o Jairinho por ele ter saído e largado as crianças daquela forma, que era perigoso, que elas poderiam ter caído de lá. Mas, assim, ela estava tão grogue que a sua filha de 6 anos teve até que ajudar ela a se vestir. Ela ligou para sua mãe e pediu ajuda porque ela não estava bem, ela não estava nem conseguindo lidar ali com a situação. A mãe dela vai até o apartamento e chega a tirar uma foto dela no sofá completamente grogue. Por conta disso, do Jairinho ter deixado as crianças sozinhas enquanto ela dormia, né? Ela decidiu também nunca mais levar as crianças quando ela fosse ficar com o Jairinho. O que aconteceu com o Enzo, que eu relatei pra vocês, a Débora não sabia, o menino não contou pra ela. Do dia, ela só sabia o que tinha acontecido com ela, que era aí a questão do abuso, de ter sido dopada e do Jairinho ter deixado as crianças sozinhas no apartamento. Sobre o que aconteceu com o Enzo, ele só contou pra ela 5 anos depois, também quando aconteceu tudo com o Henri. Só depois disso que ele vai e conta sobre a agressão que ele sofreu aquele dia, e aí ela se recorda, né, de ter achado o desenho dele que retratava exatamente aquilo. O terceiro episódio de agressão aconteceu quando eles estavam no Hotel Hilton. Mais uma vez, eles discutiram por causa de celular e ele deu um chute nela quando eles estavam na cama e o chute foi tão forte que quebrou o dedo do pé dela. Tanto que ela teve que ficar ali com uma tala, né? E sabe quem comprou a tal tala, que na verdade era uma botinha ali que ela precisava usar? O Jairinho. Então ele agride e ele paga para consertar.
O quarto episódio aconteceu quando eles estavam em Mangaratiba. Estava ela, o Jairinho, a irmã dele com a família, que era o marido, o filho e a babá. Ela fala que eles estavam sozinhos. Aí ele inventou de querer ver o celular dela. Ela não quis deixar, afinal de contas ele não deixava ela ver o dele, então ela também não queria deixar ele ver o dela. Nesse momento ela sai correndo, vai em direção ao carro, mas ele alcança ela, ele tira ela do carro, arrastando ela pelo pescoço, arrastou pelo jardim, deu 3 mordidas na cabeça dela. Foi um terror, gente. Ela fala que ficou com galos na cabeça e no dia seguinte ela falou que simplesmente ele agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E pior, a irmã dele entrou no quarto dela e foi lá brigar com ela, dizendo, por que você tava gritando tanto? Sabe, ela se incomodou com os gritos da mulher, sendo que a mulher estava sendo agredida. Enfim, ela conta também que na pandemia eles estavam separados, pois ele tinha voltado com a esposa, mas mesmo assim ele ficava atrás dela e ele de alguma forma viu o Instagram dela, ele viu algo que ele não gostou e quis tirar satisfação com ela. Para isso ele foi até a casa dela e disse que a mãe dele tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para ela, usando isso aí como argumento para que ela saísse ali, né, e fosse até o carro falar com ele. Ela sabia que se ela não saísse, ele ia invadir o apartamento, porque era o que ele costumava fazer. Só que quando ela entrou no carro, ele começou a falar sobre o que ele tinha visto ali no Instagram dela e já começou com as agressões. Ele puxava o cabelo dela, levando ela até o chão. Depois puxava pra cima de novo e ele deu um soco no rosto dela. Nesse momento parou uma viatura atrás do carro. Ela não sabe se alguém viu as agressões e chamou a polícia ou se a polícia estava passando por ali. Enfim, a polícia aborda os dois, pergunta o que está acontecendo, mas ela diz que não estava acontecendo nada. Mas ela aproveita ali aquele momento para sair do carro e conseguir voltar para casa dela. Teve também um outro episódio que ela conta que não estava atendendo ele, que eles estavam separados e que ela não queria falar com ele. E ele insistindo em falar com ela, usando a justificativa de que ela tinha que fazer o alinhamento e o balanceamento no carro dela. Como ela ignora, ele vai e invade a casa da mãe dela. A mãe dela estava só de calcinha e sutiã, mas a Débora, ela não estava em casa. Ela estava na casa de uma amiga. Então ele vai lá para casa dessa amiga e ficou lá tentando arrombar a porta. Enfim, muitos episódios, né, gente? A Débora passou por um cortado na mão desse homem. Como eu disse, né, ele não gostava que a Débora trabalhava. Teve uma época que ela trabalhou em um salão de beleza e ele, claro, não queria que ela trabalhasse lá. Então ele disse que se ela não saísse, ele chamaria a vigilância sanitária para fechar o salão. Gente, são sempre os mesmos modus operandi, né? Ele controla aonde a pessoa trabalha ou não. E diz que fecha estabelecimento usando vigilância sanitária. Muitas coisas em comum em todos os casos, aí a gente consegue perceber e ver, né? Ele cuidava da vida da Débora, ele bancava ela, os filhos, pagava a escola dos filhos. O Jairinho, ele confirma em julgamento somente que ele pagava as escolas das crianças, mas a Débora diz que ele bancava ela em tudo, afinal de contas ele não deixava ela trabalhar. Desde quando eles se conheceram, ele já pediu para ela sair do emprego. Ela trabalhava na Câmara quando eles se conheceram e ele disse que ela não poderia trabalhar no mesmo local que ele. Fora tudo isso, gente, que eu já contei para vocês, teve mais uma agressão. Mais uma agressão contra o menino Enzo. Um belo dia, o Jairinho ia em uma reunião de vereadores em uma casa de festas e todos iriam levar os seus filhos lá para brincar. A Ana Carolina, que era a esposa dele na época, não deixou ele levar o filho deles lá para tal festa. Então, ele pede para ela se ele não poderia levar nessa reunião, /festa, sei lá. Ela deixa, o Jairinho pega o menino e vão somente os dois para a tal reunião. Pouco tempo depois, o Jairinho liga dizendo que o Enzo foi sair do carro, torceu o joelho sozinho. Ele disse que, do nada, o menino falou ai e não conseguia pôr o pé no chão. O Jairinho vê que realmente o menino não estava bem e liga para a Débora. Conta o que tinha acontecido e fala para ela encontrar um lugar que fizesse raio-x para eles verem se tinha acontecido alguma coisa. Ela acha uma clínica no shopping que faz o raio-x. Ela pede para o Jairinho ir direto para lá com o menino, né, que ela encontraria eles lá.
Eles vão, fazem o raio-x e o menino estava simplesmente com o fêmur quebrado. E o médico que fez o exame disse que era bem grave. Eles então saem imediatamente dessa clínica e vão para o Hospital Lourenço Jorge. Lá eles colocaram o osso do menino no lugar, porque sim, foi uma fratura assim, e realmente o osso, né, soltou e não foi exposto, assim, não saiu para fora da carne, mas soltou completamente assim, né, quebrou. E aí eles tiveram que alinhar de volta e, enfim, parafusar, sei lá o que fizeram. E aí imobilizaram o menino, gente, assim, imobilizou as duas pernas. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem como esse menino ficou. E assim, ela não sabe como aquilo aconteceu. O Jairinho só disse que o menino caiu ali ao sair do carro. Mas, gente, para quebrar um fêmur. E o menino também não relatou para ela o que tinha acontecido. Ela se conformou com a versão do Jairinho e ficou por isso mesmo. A Débora ainda disse no julgamento que falou para Monique que o Jairinho tinha agredido ela e que ele ia fazer o mesmo com a Monique. A gente já sabe disso, né? Sabemos também que mesmo assim a Monique ficou com o Jairinho. E não somente ela. A Débora também continuou com o Jairinho. Como eu já tinha dito, gente, no dia que tudo aconteceu, ele trocava mensagens com a Débora. Durante o dia, eles falaram sobre a saúde dela, sobre um exame que ela tinha feito. Só que a última mensagem que a Débora mandou para ele foi dizendo que ela não aguentava mais. Ela explica que ela disse que não aguentava mais aquela situação dos dois, que era por isso que ela tinha mandado aquela mensagem. E a resposta só veio, era 1h48 da manhã, ali na madrugada, na hora que estava tudo acontecendo. E a mensagem que ele mandou para ela foi a frase: pelo amor de Deus. Então, ela não sabe se esta resposta era em relação ao que ela havia dito ou algo relacionado ao Henry. No dia seguinte, ele também fala com ela por mensagem, eram umas 11 e pouco da manhã, e ele fala com ela sobre o exame de urina dela, mas normal, sem falar absolutamente nada do Henry. Quando eles ficam sabendo do caso do Henry, é que o Enzo, como eu disse, conta o que aconteceu com ele, e aí a Débora vai para a delegacia e conta tudo o que aconteceu com o filho dela. A partir disso, a vida deles vira um inferno. Tanto que ela, a mãe e a irmã dela, né, eles têm uma medida protetiva contra o pai do Jairinho, né, o Coronel Jairo, por intimidação. Então, o Jairo pai andou intimidando elas. Quando tudo isso aconteceu, a Thalita, a irmã do Jairinho, ligou para ela, colocou ela para falar com um advogado. Depois, o Jairinho ligou para ela e disse que era para ela só falar a verdade, que eles tinham uma relação normal. E ela responde: mas falar a verdade? Você não era agressivo comigo? E ele responde: é para falar a verdade, amor. E se ela não falasse a verdade, ele iria atingir ela aonde mais machucava. Então, ela entendeu a ameaça e dá aí o seu primeiro depoimento falando bem do Jairinho. Mas depois ela volta atrás e conta tudo o que realmente tinha acontecido. E assim, gente, o objetivo de tudo isso, né, o Ministério Público, ele explicou aos jurados por que eles estavam ali apresentando essas testemunhas. Segundo os promotores, o objetivo não era julgar o Jairinho por fatos antigos, mas demonstrar um possível padrão de comportamento. A acusação sustentava que esses relatos ajudariam a compreender a forma como o Jairinho tratava as crianças, o contexto em que o Henry passou a viver e porque diversas testemunhas disseram que o Henry apresentava medo dele. Já os advogados do Jairinho reagiram imediatamente. Durante o contra-interrogatório, eles procuraram demonstrar que os relatos diziam respeito a acontecimentos muito anteriores. Eles também disseram que algumas testemunhas guardavam ressentimentos pelo fim dos relacionamentos, que não existia ligação direta entre aqueles episódios e a morte do Henry. Também insistiram que o julgamento devia se concentrar apenas nos fatos de março de 2021. E assim, eles até questionaram a Débora, eles perguntaram se ela tinha algum tipo de envolvimento com o Leniel, mas ela garante que não. Ela diz até que a Miriam chegou a entrar em contato com ela, querendo que ela apoiasse o Leniel, mas o Leniel mesmo nunca tinha falado com ela. E quem é essa tal
de Miriam Vanessa. A Miriam não tinha qualquer relação com o Henri. Ela apareceu no julgamento como uma testemunha da defesa do Jairinho. Antes do júri, a juíza havia negado a sua participação por considerar seu depoimento irrelevante para o caso. Mas a defesa recorreu e a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que ela fosse ouvida, entendendo que impedir o seu depoimento poderia caracterizar cerceamento de defesa, ou seja, eles precisavam sim do depoimento dela para ajudar na defesa do Jairinho e que ela poderia trazer novas provas importantes para o processo. E, gente, essa Miriam, ela é uma senhora aí que teria tido um relacionamento com o Leniel. Vou explicar melhor mais pra frente. E, gente, eu paguei pra assistir o depoimento dela. Eu paguei em parte, né? Na verdade, é uma brincadeira. Mas este vídeo era um vídeo só pra membros no canal do Marconde Marques, que é onde eu assisti todos os vídeos do julgamento. Então, eu assinei o canal pra poder assistir esta mulher. E simplesmente ela não disse nada com nada. E também não dava para entender nada do que ela falava, porque ela participou de forma online e a conexão era horrível. Então, tudo que eu vou dizer aqui a respeito da Miriam, eu retirei do depoimento dela no julgamento do Henri Borel e em uma entrevista que ela deu para a Carla Albuquerque no canal Investigação Criminal. Nessa entrevista, ela deu seu relato, né? E a Carla Albuquerque conversou também com os advogados dela. Quem quiser depois assistir para entender melhor, enfim, tudo que eu vou falar aqui, eu tirei desses vídeos. Bom, a Miriam Santos Rabelo Costa tem 67 anos e é uma advogada e pastora que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Em 2021, ela fica sabendo sobre o caso do Henri Borel. Ela entra, então, em um grupo que o Leniel estava ali organizando, que era um grupo criado para buscar justiça pelo Henri. Nesse grupo, ela manda uma mensagem para uma das administradoras, prestando ali as suas condolências ao Leniel. Então, ela pede para que essa pessoa transmitisse o recado dela, a mensagem dela para o Leniel, né? Ela faz isso e o Leniel retorna este contato e eles começam a conversar. A partir desse contato, começa uma amizade e que, segundo a Miriam, evoluiu para um relacionamento amoroso que teria durado de novembro de 2021 até 17 de dezembro de 2023. O que é muito estranho, pois o Leniel tem um relacionamento com a médica Larice Ribeiro desde o começo de 2023. No começo de 2024, eles se casaram e em 22 de abril de 2024 nasceu a filha do casal, que se chama Valentina Borel. Durante esse período que ela disse ter um relacionamento com ele, ele também teria tido, então, um relacionamento com a delegada Paula Mari. Então, assim, do período que ela fala que ficou com ele, fora ela, tem mais 2 pessoas que aparecem aí na história como também tendo um relacionamento com o Leniel. Enfim, eles começam a conversa evoluiu e eles começam uma relação à distância. Em janeiro de 2022, ele pede pela primeira vez ajuda financeira para ela. Esta ajuda, segundo ele, seria para bancar uma equipe melhor de advogados para cuidar do caso do Henri. Só que assim, gente, para que ele precisa de advogados? O caso do Henri é um crime e quem faz a denúncia de um crime é o Ministério Público. E nós bem sabemos que o ônus da prova está em quem acusa. Ou seja, quem tem que provar o que aconteceu é o Ministério Público. E a Promotoria do Rio de Janeiro tem toda uma estrutura para fazer isso, gente, para cuidar do caso. Eles não precisam de apoio financeiro do Leniel, entendeu? E o próprio Leniel não precisava se defender de nada, porque também ele não estava sendo acusado de nada. Então, para que ele precisava dessa equipe toda de advogados? Mas ele a convence e pede em caráter de empréstimo o valor de $3.000 e ela envia esse dinheiro para ele. E a partir disso, a torneira do dinheiro não fechou mais. Ele pedia dinheiro para pagar perito, para pagar custas, para pagar psicólogo, enfim, tudo que deveria ser bancado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ali no caso, ele falava que era ele quem estava pagando e pedia
para, no caso, a Miriam pagar. A Miriam conta que foi ela, inclusive, que conseguiu o advogado que presta serviço para o Leniel, que é o Dr. Medina. Ela que pediu para o Dr. Medina pegar o caso do Leniel como pro bono, ela que apresenta os dois ali. O casal, então, segue se relacionando à distância. Em junho de 2022, o Leniel diz para Miriam que ele quer ir para os Estados Unidos e ele pede ajuda para ela para que ele consiga ir para lá. Ele diz que tem uns amigos que querem ir e que ele queria ir junto. A Miriam, claro, fica feliz e concorda em ajudar. E é ela quem organiza absolutamente tudo para que ele e os seus amigos fossem lá para a Flórida. Só que além de organizar tudo, a Miriam também pagou por tudo. Ela parcelou tudo em seu cartão de crédito, tudo da viagem. Todos os amigos do Leniel pagaram certinho ela, né? Então ela financiou a viagem para todo mundo. Mas todos que foram pagaram para ela certinho aí essa compra. Já o Leniel nunca pagou 1 centavo. E não foi só a viagem, as passagens, os passeios, a alimentação, absolutamente tudo que o Leniel usufruiu, a Miriam pagou. Inclusive, gente, ela chegou a fazer um enxoval para ele. Quem não quer ir para os Estados Unidos fazer comprinhas, não é mesmo? O Leniel, ele disse para ela que as pessoas falavam que ele andava muito mal vestido. Aí ela leva ele, né, e faz aí um banho de loja e compra tudo que ele precisa para ele voltar com as malinhas cheias aqui pro Brasil. Mas para mim o mais impressionante dessa história toda é o que eu vou contar para vocês agora. Segundo a Miriam, eles estavam em um relacionamento. Tanto que ele disse para ela que um dos motivos dele querer ir para os Estados Unidos é que ele tinha intenção de um dia ir morar lá. Ele diz, supostamente, que ele estava jurado de morte aqui no Brasil. Então, depois que o caso do Henry fosse encerrado, ele poderia ir lá para morar com ela. Ele diz que pensava em um dia ir morar nos Estados Unidos, pois ele achava que aqui, né, ele era jurado de morte e eles já estavam envolvidos amorosamente. E ele fala, então, que ele poderia ir lá morar com ela. Então, assim, a Miriam, claro, fica felicíssima, né? E entende-se, então, que ele fazia planos com ela. Então, eles iriam finalmente se ver pessoalmente. Finalmente, a relação não seria mais virtual, certo? Errado. O Leniel falou para Miriam que eles não poderiam ser um casal, pois a igreja dele não permitia. Entre os amigos que foram para a viagem estavam pessoas da igreja, né? E eles não podiam ter relação íntima, pois senão essas pessoas iriam ver. E ele não podia ter relação por causa da igreja. Ele disse também que ele estava em um ano sabático, então ele não poderia ter relações íntimas durante esse tal ano sabático. Então, ele fala, olha, meu amor, né, estou indo para aí, mas não poderei, né, consumar o nosso amor por conta da igreja, por conta do meu propósito com Deus. Ai, gente, eu conto, vocês contam. Assim, ele não poderia fazer nada com ela. Pegar na mão, beijar, ter relação íntima, nada. Então, ele ficou 18 dias nos Estados Unidos com a Miriam e não rolou absolutamente nada entre os dois. Aliás, nunca rolou nada fisicamente entre eles. Eles se viram pessoalmente somente nesse período. A Amor, ela não recebeu muito dele não durante essa viagem, mas ela pôde conhecer um outro lado dele que ela ainda não tinha conhecido. A Miriam conta que pôde ver o quanto o Leniel era ignorante, principalmente com pessoas que eram subordinadas a ele. Ela não gostou nada disto, mas o pior aconteceu em um dia que eles estavam na Disney. Os dois estavam lá deitados na grama, vendo os fogos, e nesse momento ela vê ele mexendo no celular e ela consegue ver que ele estava falando com uma outra mulher. Nesse momento ela fica nervosa, ela quer saber quem era aquela mulher. Eles começam a discutir e, segundo ela, ele apertou os braços dela até ficarem marcados. Foi uma discussão intensa, o Leniel ficou bem nervoso, enfim. Mas isso não foi motivo para eles terminarem. O Leniel voltou ao Brasil e a relação deles continuaram. O Leniel tinha sido mandado embora, ele estava desempregado e com dívidas trabalhistas por causa de uma adega que ele tinha tido lá, que tinha fechado, enfim. Ele diz para Miriam, inclusive, que tinha dias que ele só comia ovo. Então, mais uma vez, ele pede ajuda para a Miriam,
Mas dessa vez a proposta era para eles serem sócios em uma loja de bicicletas motorizadas. Ele disse que estava na moda aqui no Brasil essas bicicletas, que essa loja iria ajudar muito ele nesse momento e que depois poderia se tornar uma renda para o casal quando ele fosse morar nos Estados Unidos com ela. Ela concorda e eles montam a loja de bicicletas chamada Bulls and Bikes. Porém, como ele tinha as dívidas trabalhistas, a empresa não podia ser no nome dele. O Leniel diz também que não poderia ser no nome dela porque ela não estava aqui no Brasil para fazer as partes burocráticas. Então ele coloca a empresa no nome de um familiar dele. A Miriam financia o empreendimento e a loja abre e, segundo ela, está aberta até hoje e ela nunca recebeu um centavo, nem do investimento, nem dos lucros da empresa. Além desta empresa, a Miriam também financiou a ONG que o Leniel montou chamada Instituto Henri Borel. Para tudo isso, a Miriam enviava dinheiro para o Leniel através de transferências bancárias, só que elas nem sempre eram feitas no nome do Leniel por causa aí das tais dívidas trabalhistas. Então, quando ela não fazia para o nome dele, ele fazia para um parente ou para uma pessoa que ele indicasse. E ela tem todos os comprovantes de tudo isso. A Miriam financiou também as campanhas que o Leniel fazia em prol da luta por justiça para o Henri. Por exemplo, teve uma campanha que eles fizeram para tentar tirar a juíza Elizabeth do caso do Henri. Eles organizam então um protesto. Uma mulher chamada Silvia cuidava dessa parte aí pro Leniel. As pessoas que iriam protestar, elas viriam de São Paulo, então a Miriam precisou bancar as passagens, hotel, alimentação, enfim, tudo que precisou ali ser utilizado para eles irem para o Rio de Janeiro. Inclusive, a Miriam pediu perdão para a juíza Elizabeth durante o julgamento do caso do Henri. A juíza disse que não acompanhava isso, que ela não se importou com esse tal protesto, mas que ela aceitava o perdão da Miriam. O Leniel pediu também dinheiro para Miriam para pagar um detetive particular para seguir todo mundo, todas as pessoas da parte do Jairinho, quanto da parte da Monique. Ele queria saber cada passo que cada um dava. A Miriam, ela diz que a intenção do Leniel era acabar com a Monique, que a fixação dele é a Monique. Fora tudo isso, o Leniel ainda conseguiu financiar um carro no nome da Miriam, só que ele não pagou as parcelas, então a Miriam está com o nome sujo aqui no Brasil. A Miriam conta que a delegada que estava supostamente tendo um relacionamento com o Leniel chegou a tirar sarro da cara da Miriam, dizendo que o casal se divertia muito com o carro no nome dela. A Miriam fala também que a delegada chamou ela de Sugar Mom. Sugar Mom, gente, é uma mulher bem-sucedida, geralmente mais velha, que oferece suporte financeiro, luxos e mimos a um parceiro mais jovem, que chamam aí de Sugar Baby, em troca de companhia e afeto. Os advogados da Miriam dizem que o Leniel se aproveitou de uma senhora que à época estava em um momento muito frágil. No total de tudo isso que a Miriam bancou, ela deu em torno de $60 mil em dinheiro e $18 mil em cartão de crédito para o Leniel, sendo que tudo isso, como ela mesma disse, seria em caráter de empréstimo, pois o Leniel sempre deixou claro que assim que saísse a indenização para ele, né, ali quando a Monique fosse condenada, ele pagaria tudo isso para ela. E agora a gente já sabe, né, com o fim do julgamento, que o Leniel vai receber em torno de $400 mil, nem dá para pagar a Miriam, né, Leniel? A Miriam já está entrando com processo para cobrar esse dinheiro do Leniel e ela também tem uma medida protetiva contra ele aqui no Brasil. Após a Miriam romper com o Leniel e passar a buscar os seus direitos, o Leniel passou a dizer que agora ele acusa ela de participar de uma organização criminosa junto com o coronel Jairo, o pai, né, para acabar com o Leniel. Entendeu? Então agora a versão do Leniel é essa. Ele até fala sobre isso em uma entrevista que ele deu para Isael Nascimento, do canal O Fuxico Gospel. Eu achei esse nome muito sugestivo, gente, porque como os cristões bem sabem, né, uma coisa que a igreja condena é a fofoca. E o nome do canal é O Fuxico Gospel. Mas eu não sei se ele é religioso ou não, enfim, eu não entrei na vida do seu Isael, nem do canal dele, mas achei interessante o nome do canal. E o Leniel foi lá dar entrevista e contou tudo isso lá. Se vocês quiserem assistir também, tá aqui no YouTube. Então, muita coisa ainda vai rolar entre a Miriam e o Leniel,
Mas voltando ao caso do Henry, referente ao caso, a Miriam disse que no último final de semana que o Henry ficou com Leniel, ele se queixou de dor na cabeça, tanto que ele pediu para o pai não lavar a cabecinha dele. A defesa usou isso como argumento, dizendo que Leniel podia ter levado o menino ao médico, poderia ter investigado melhor o porquê dele estar com dor na cabeça, enfim. Outro fato muito importante que ela trouxe durante o julgamento foi o tal do acidente de Uber. Ela diz que um Uber chamado Maurício tinha dito que naquele final de semana ele estava levando o Leniel e o Henry quando o carro da frente freou do nada e ele também teve que frear bruscamente. Com isso, o Henry foi lançado para frente e ele teria batido a cabeça. A Miriam conta isso como se isso de fato fosse verdade e que ela teria provas. A tal prova seria uma conversa por WhatsApp da Miriam com esse tal Uber, aonde ela pergunta sobre o dia, esse dia da freada. E assim, o áudio ele corta muito, mas parece que ele responde que possa ter acontecido. Ele fala, pode ter acontecido. Ele não afirma e nem nega. Os advogados de defesa do Jairinho fizeram questão de que a Miriam enviasse essas trocas de mensagem para os jurados conseguirem ali ler, porque não deu para entender muito quando ela leu, porque estavam aí com a conexão ruim. A intenção era uma tentativa de criar dúvidas sobre a origem dos ferimentos do Henry, porém esse depoimento não foi considerado uma das provas centrais do julgamento, então foi só mais uma tentativa ali da defesa de criar uma outra situação para o ocorrido. Bom, vamos seguir então com o julgamento. Tivemos o depoimento do Leniel, que começou no dia 29 de maio e se estendeu pela madrugada e continuou no dia 30. O Leniel Borel entrou no plenário para prestar o seu testemunho. Visivelmente emocionado, ele passou a reconstruir sua relação com o filho desde o nascimento. Falou sobre a rotina que mantinha com o Henry nos finais de semana em que ficavam juntos e o vínculo que existia entre pai e filho. Segundo ele, nos últimos finais de semana, o menino frequentemente dizia que queria permanecer com o pai ou voltar para a casa dos avós em Bangu. Na época, o Leniel contou que ele acreditava que esse comportamento era consequência da separação dos pais. Inclusive, disse que a psicóloga também interpretava a situação dessa maneira. Somente depois da investigação, ele passou a enxergar aqueles episódios com uma outra perspectiva. Já a defesa tentou de todo jeito descredibilizar o Leniel, meio que querendo pintar ele como um usuário, sabe? Eles falaram das mensagens, sobre maconha, que eu já falei aqui pra vocês. Eles leram também outras mensagens trocadas no dia 27 de fevereiro de 2021, onde o Leniel estava com 3 mulheres nesse dia e ele manda mensagens para um amigo, dizendo que o amigo tinha perdido ali o rolê e que ele estava com um lança e elas ficaram doidas. Claro que ele foi perguntado sobre o lança, sugerindo ser o lança perfume, gente, que teria deixado aí as meninas doidas, mas o Leniel fala que houve um erro de digitação, ele não estava falando sobre lança com o amigo, ele estava contando sobre o lance que eles tiveram com as meninas, que deixaram aí as meninas doidas. Então, não foi o lança perfume que deixou as meninas doidas, foi o lance entre eles que deixou elas doidas. Então, o Leniel fala que era lance e não lança. Bom, o depoimento do Leniel também foi bem longo e dá para assistir ele integralmente no canal do Marconde Marques, que eu já falei aqui para vocês, está aqui no YouTube. Já durante a noite, o julgamento passou a ouvir testemunhas apresentadas pela defesa da Monique. Entre elas estavam seu irmão, o Brian Medeiros. Seu depoimento trouxe uma informação que provocou grande repercussão. O Brian afirmou que, segundo o que a Monique tinha contado para ele, ela teria sido orientada pelo então advogado do casal, o André França Barreto, sobre a versão que deveria apresentar em seu primeiro depoimento à polícia. Segundo o Brian, Monique teria sido instruída a afirmar que foi ela quem encontrou o Henry desacordado no apartamento. Versão essa que ela posteriormente desmentiria, alegando que quem encontrou o Henry foi o Jairinho, enquanto ela ainda estava dormindo. Esse fato eu já falei pra vocês em algumas outras vezes, gente, mas é assim, o Brian, não sei se é a pronúncia, ele vai lá pra afirmar isso, pra reafirmar isso, dizendo, olha, é verdade isso, porque à época ela me contou, entendeu? Então, por isso que fica repetitivo, às vezes, alguma informação.
O Brian também declarou que nunca percebeu sinais de agressões no corpo do Henry enquanto conviveu com a criança. Durante seu depoimento, foram exibidas mensagens trocadas entre a Monique e o pai, nas quais ela demonstrava profundo sofrimento após a morte do Henry e dizia que pensava até em tirar sua vida. A defesa utilizou essas conversas para tentar demonstrar o estado emocional da Monique nos dias que se seguiram após o crime. Quando a sessão terminou, já passava das 4 horas da manhã do sábado. Depois de quase 20 horas consecutivas de audiência, apenas 13 das 27 testemunhas previstas haviam sido ouvidas. Ficava evidente que o julgamento seria muito mais longo do que a previsão inicial e que os interrogatórios dos próprios réus ainda estavam distantes. No dia 31 de maio, 7º dia de julgamento, tivemos um dos depoimentos mais aguardados, o depoimento da babá Tainá Ferreira. Assim que ela entrou no plenário, a Tainá foi advertida sobre o compromisso legal de dizer a verdade e iniciou seu depoimento respondendo às perguntas do Ministério Público. Logo nas primeiras respostas, ela confirmou que trabalhou diariamente com o Henry e acompanhava de perto a sua rotina. Segundo a babá, durante o relacionamento entre Monique e o Jairinho, ela passou a observar mudanças no comportamento da criança. O Henry teria começado a demonstrar medo em determinadas situações, ficava mais retraído e, em algumas ocasiões, reclamava de dores depois de permanecer sozinho com o Jairinho. Ao longo do depoimento, a Tainá relembrou episódios que já haviam sido mencionados durante a investigação. Em seguida, a Tainá passou a descrever os machucados que dizia observar no Henry. Ela afirmou que frequentemente comunicava essas situações a Monique por meio de mensagens. Durante o julgamento, o Ministério Público exibiu parte dessas conversas recuperadas pela perícia dos celulares. Nas mensagens, a babá informava que o Henry estava mancando, reclamava de dores ou apresentava hematomas. Segundo a acusação, esses registros demonstravam que a Monique tinha conhecimento de episódios anteriores envolvendo o filho. Outro momento importante do depoimento ocorreu quando a Tainá falou sobre os dias posteriores à morte do Henry. E ela narrou tudo o que eu já contei aqui pra vocês, que foi aquela questão dela ir lá ser orientada pelos advogados do Jairinho e da Monique, sobre o que ela deveria dizer em uma entrevista e também ao delegado. Durante horas, a defesa do Jairinho submeteu a Tainá a um intenso contra-interrogatório. Os advogados procuraram demonstrar contradição entre o seu primeiro depoimento à polícia e as declarações prestadas posteriormente. E, com ela aconteceu a mesma coisa que a Monique fala. Falou assim, olha, o primeiro depoimento é porque eu fui orientada a falar dessa forma. O segundo depoimento, eu tô falando a verdade. Perguntaram por que ela inicialmente havia dito que nunca presenciou agressões. Em resposta, a Tainá afirmou que estava assustada, emocionalmente abalada e sob forte pressão naquele momento. Também negou ter inventado qualquer informação durante a investigação. Em seguida, foi a vez da defesa da Monique. Os advogados procuraram demonstrar que a Monique confiava na babá, que recebia informações sobre o Henry e também era influenciada por Jairinho dentro do relacionamento. O Ministério Público voltou a questionar a Tainá sobre as mensagens recuperadas pela perícia e sobre a rotina da casa. Ela reafirmou que comunicava os episódios envolvendo o Henry praticamente em tempo real para Monique. Ao longo de todo o depoimento, o plenário permaneceu em absoluto silêncio. O Leniel acompanhava atentamente a cada resposta. A Monique ouviu a maior parte das declarações olhando para baixo. Já o Jairinho ficou ao lado dos seus advogados, fazendo anotações e conversando discretamente com a defesa em alguns momentos. Ao final do 4º dia, a acusação considerava ter alcançado um dos seus principais objetivos. Depois de 3 dias apresentando provas técnicas, o Ministério Público havia colocado diante dos jurados uma testemunha que descrevia a rotina da criança antes da morte e dizia ter alertado a Monique diversas vezes sobre os episódios envolvendo o Henry. Para a acusação, o depoimento fortalecia a tese de que existiam sinais anteriores de violência. Já as defesas sustentavam exatamente o oposto. Eles afirmavam que a Tainá modificou a sua versão ao longo da investigação e que suas declarações não poderiam ser consideradas suficientes para comprovar as acusações. E a gente bem sabe que foi o depoimento, o relato, a denúncia, enfim, foi justamente o que foi dito pela babá Tainá que realmente incriminou aí o Jairinho.
Enquanto o julgamento se aproximava da reta final da fase de testemunhas, ficava claro que os próximos dias seriam decisivos. No dia 1º de junho, 8º dia de julgamento, tivemos o depoimento do coronel Jairo, o pai do Jairinho. O depoimento dele foi voltado principalmente para tentar mostrar aos jurados a personalidade do filho. Segundo ele, o Jairinho sempre foi um bom pai. Disse que nunca presenciou qualquer agressão praticada pelo filho contra crianças. Declarou que o filho sempre demonstrou carinho pelos filhos e enteados. Negou conhecer qualquer comportamento violento que fosse compatível com as acusações feitas pelo Ministério Público. A estratégia da defesa era contrapor os depoimentos das ex-companheiras e das crianças que relataram agressões, mostrando uma imagem completamente diferente do réu. O Ministério Público, durante o contra-interrogatório, procurou demonstrar que o depoimento do pai tinha valor limitado, justamente aí pelo vínculo familiar. Os promotores também destacaram que o coronel Jairo não morava com o Jairinho na época dos fatos, não estava presente no apartamento onde o Henry morreu, não presenciou a convivência diária que o Henry e o Jairinho tinham, portanto, não poderia afirmar como era o relacionamento entre os dois dentro da casa. Além do coronel Jairo, também tivemos o depoimento do Leonardo Tawil, um médico legista indicado pela defesa do Jairinho. O Leonardo era uma testemunha importante porque foi um dos responsáveis pela necropsia realizada no corpo do Henry logo após a sua morte. Durante várias horas ele explicou aos jurados as conclusões do laudo. O Ministério Público exibiu aos jurados fotografias do corpo do Henry produzidas durante a necropsia. As imagens, muito fortes, né, gente, provocaram aí um forte impacto no plenário. Pela segunda vez, durante o julgamento, a Monique deixou a sala enquanto as fotografias eram exibidas. Segundo as reportagens, ela alegou mal-estar ao ver as imagens do filho. Dias antes, uma situação semelhante havia ocorrido durante o depoimento de um outro perito. O Jairinho permaneceu no plenário durante essa etapa. A estratégia da defesa do Jairinho com este perito era tentar levantar dúvidas sobre a dinâmica da morte. Neste mesmo dia, tivemos o depoimento da Fernanda Abdul Figueiredo, ex-companheira e agora atual companheira do Jairinho, mãe do primeiro filho dele. A Fernanda disse que o Jairinho não era agressivo. Segundo ela, o Jairo é uma das pessoas mais gentis que já conheci na vida. Não faz o menor sentido falarem isso dele. Ele jamais faria mal a alguém. Ela contou que ela própria agredia ele. Esse foi um dos trechos mais comentados do depoimento. A Fernanda relatou que em algumas ocasiões descobriu traições do Jairinho e reagiu com agressões físicas, dando tapas nele, e que, segundo ela, ele nunca revidou. Falou sobre a relação do Jairinho com o filho, que ele era um ótimo pai. Enfim, mas eu convido vocês a assistirem o depoimento dela. Gente, a impressão que eu tive é que a Fernanda, ela sempre amou o Jairinho e esperou por ele a vida toda. Ela não teve relacionamentos depois dele, ama ele demais desde que se conheceram na infância. Sério, assim, só assistam o depoimento e depois me contem aqui o que vocês acham desse novo casal aí, Jairinho e Fernanda. Mas assim, você vê ali o depoimento de uma mulher apaixonada, sabe? Que sempre foi apaixonada, que esperou por esse homem a vida inteira e agora finalmente está com ele, sabe? Depois da mãe, foi a hora do Luiz Fernando Abdul Figueiredo Santos, filho aí mais velho do Jairinho, dar o seu depoimento. O Luiz Fernando tem hoje 28 anos, ele é advogado recém-formado e passou a integrar oficialmente a equipe de defesa do próprio pai durante o julgamento agora de 2026. O seu depoimento teve como objetivo apresentar aos jurados a convivência familiar dele com o Jairinho. Ele, claro, disse que o Jairinho era um excelente pai e que ele acreditava que o pai era incapaz de matar o Henry. Outro ponto importante do depoimento foi quando afirmou que continuava visitando o Jairinho no presídio. Ele disse aos jurados que fazia questão de levar apoio ao pai e declarou: sempre o visito na prisão para levar um pouco de amor diante de tanto ódio que ele recebe. Ele e a mãe, gente, visitam o Jairinho semanalmente no presídio. Mas a Fernanda disse que não tem visitas íntimas com o Jairinho. Seguimos então para o dia 2 de junho de 2026. Esse foi um dos dias mais importantes de todo o julgamento. Foi o 9º dia do júri e o momento em que a Monique Medeiros e o Jairinho foram interrogados diretamente pelos 7 jurados. Por decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, a Monique seria interrogada primeiro.
A defesa dela havia pedido essa inversão e o pedido foi acolhido. Assim, o Jairinho só seria ouvido depois da ex-companheira. A Monique permaneceu cerca de 6 horas sendo interrogada. Foi o depoimento mais aguardado de todo o julgamento e também o que trouxe as maiores mudanças em relação às versões que ela havia sustentado durante anos. Logo no início, ela afirmou que: "Hoje, eu acredito que o Jairinho matou o meu filho." Foi a primeira vez que a Monique rompeu publicamente com a versão apresentada desde 2021. Ela declarou aos jurados que durante o relacionamento, ela era vítima de manipulação, controle e violência psicológica. Segundo a Monique, o Jairinho controlava praticamente todos os aspectos da sua vida. Suas amizades, o contato com seus familiares, a sua rotina e até a sua forma de agir dentro de casa. Ela afirmou que tinha medo dele e que durante muito tempo acreditou nas explicações que ele dava ali para os machucados do Henri. Um dos momentos mais repercutidos do interrogatório ocorreu quando a Monique declarou acreditar que poderia ter sido dopada na noite da morte do Henri. Segundo ela, o Jairinho costumava lhe oferecer medicamentos para dormir. Naquela noite, ela afirmou que ingeriu um remédio dado por ele e dormiu profundamente. Disse que nunca mais conseguiu lembrar exatamente de tudo o que aconteceu durante aquela madrugada e que passou a suspeitar anos depois de que pudesse ter sido dopada deliberadamente. Durante o interrogatório, a Monique também admitiu que o Henri havia relatado episódios envolvendo o Jairinho. Ela confirmou que o filho falava sobre o abraço apertado, a banda, a moca. Disse que na época acreditou nas explicações dadas pelo Jairinho, que sempre aí minimizava os acontecimentos. Segundo a Monique, somente depois da investigação que ela percebeu que aqueles episódios poderiam apresentar agressões. Já os promotores concentraram boa parte do interrogatório em um ponto específico: porque ela não protegeu o Henri. O Ministério Público procurou demonstrar que a Monique já possuía informações suficientes para perceber que o filho estava em situação de risco. Em contrapartida, a defesa da Monique reforçou a tese de que a Monique vivia um relacionamento abusivo, sofria intensa manipulação psicológica, era constantemente intimidada por Jairinho e por isso não conseguia compreender plenamente a gravidade da situação. E assim, gente, uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei, assim, pra mim ridículo, mas assim, de tudo que eu vi desse julgamento, e foram horas e horas que eu assisti, é que o julgamento é interpretação. Os advogados parecem atores e tentam de todas as formas criar situações, entende? Tanto que assim, julgando mesmo, tá? Julgando, com os meus olhos julgadores. Durante o depoimento da Monique, o advogado da Monique chorou, gente. E, gente, ele ia chorando conforme ela ia contando a história dela como professora. E ele ia fazendo as perguntas pra ela, pedindo pra ela falar um pouco mais da vida particular dela. E conforme ela ia contando, o cara ia chorando, porque ele ia se emocionando com o relato dela. É toda uma estratégia ali que eles fazem. Eles realmente interpretam, sabe? Eu não tô falando de interpretar as palavras, tô falando de interpretação mesmo, como atores, porque é a sua postura, como você fala, é o que você fala, se você chora, se você desmaia, que emociona, impacta os jurados. E essa é a intenção deles, né? Mas ver um homenzarrão daquele chorando por causa do que a Monique estava contando, da triste história, meu Deus, de mulher, de guerreira, de mãe sofrida. Enfim. O nós olhamos e não julgamos não tá servindo hoje. Bom, depois do depoimento da Monique, foi iniciado o interrogatório do Jairinho. Diferentemente da ex-companheira, ele exerceu um direito previsto na lei. Ele respondeu apenas às perguntas da sua própria defesa. Ele se recusou a responder os questionamentos do Ministério Público, dos assistentes de acusação e da juíza. Durante o seu interrogatório, o Jairinho negou todas as agressões contra o Henri, afirmou que nunca bateu na criança, negou também ter agredido ex-companheiras ou filhos delas. Sustentou que naquela madrugada acreditou que o Henri havia se engasgado. Ele manteve a versão de que ele levou o menino ao hospital Barrador, tentando socorrer ele, e afirmou ser inocente de todas as acusações. Com o interrogatório dos réus finalizados, terminou aí a fase de instrução do julgamento. Ao encerrar a sessão, a juíza informou que 3 de junho seria dedicado ao
aos debates orais. Nessa etapa, o Ministério Público apresentaria sua tese final aos jurados, os assistentes de acusação fariam suas sustentações, as defesas de Monique e Jairinho responderiam, haveria aí a réplica e a tréplica e, ao final, os 7 jurados se reuniriam em uma sala secreta para responderem aos quesitos que definiriam a condenação ou absolvição dos réus. Infelizmente, não temos vídeos disso, não foi filmado. Parece que a juíza proibiu aí que o canal lá do Marconde, enfim, filmasse. E esse dia a gente não tem filmado. E é muito triste, porque eu queria ver esse debate ali, sabe? Encerrados os debates, a juíza explicou aos jurados os quesitos que deveriam ser respondidos. Em seguida, os 7 integrantes do conselho de sentença se retiraram para a sala secreta, onde responderam um a um aos quesitos formulados pela magistrada. No sistema brasileiro, os jurados não respondem simplesmente se o réu é culpado ou inocente. Eles votam em uma sequência de perguntas sobre materialidade, autoria, qualificadoras e demais circunstâncias previstas na lei. O conjunto dessas respostas conduz à condenação ou à absolvição. Após o retorno do conselho de sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro leu o veredito. E aí que os 2 foram condenados, gente. Sim, os 2 foram condenados. Calma que eu vou explicar. As condenações do Jairinho e da Monique foram muito diferentes porque os jurados chegaram a conclusões distintas sobre a participação de cada um na morte do Henri. O conselho de sentença concluiu que o Jairinho foi o autor das agressões que causaram a morte do Henri. A juíza Elizabeth o condenou a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão em regime inicial fechado. A pena foi composta pela condenação por vários crimes. Homicídio triplamente qualificado, porque os jurados reconheceram as qualificadoras descritas na denúncia do Ministério Público. Tortura pelas agressões praticadas contra o Henri antes da morte. Coação no curso do processo por atos destinados a influenciar testemunhas durante a investigação. Fraude processual pela tentativa de alterar ou interferir na produção de provas, tanto que teve um perito que foi condenado. Bom, e por que a pena dele foi alta? No sistema penal brasileiro, quando uma pessoa é condenada por vários crimes, o juiz calcula a pena de cada delito e, conforme as regras legais, faz a soma ou aplica o concurso de crimes. Além disso, a juíza considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando a extrema violência contra uma criança de 4 anos e a gravidade da conduta. Na sentença, ela afirmou que o crime revelou um elevado grau de crueldade e elevada reprovabilidade. Já a situação da Monique, gente, foi completamente diferente. Os jurados não a condenaram por homicídio doloso, que é aí o homicídio com a intenção de matar ou assumindo o risco de morte. Em vez disso, a acusação contra ela foi desclassificada para homicídio culposo por omissão, que é aí quando não há intenção de matar. Como o homicídio culposo não é julgado pelo tribunal do júri, a decisão sobre esse crime passou a ser da juíza Elizabeth Machado Louro. A juíza, então, concedeu a Monique o perdão judicial em relação ao homicídio culposo. Isso significa que houve reconhecimento da responsabilidade penal, mas não foi aplicada pena por esse crime. Isso porque a magistrada entendeu que as consequências sofridas por Monique já representavam uma sanção extremamente grave. E assim, gente, só para tentar explicar um pouco o que seria isso, um exemplo: se um pai ou uma mãe vai dar ré no carro e não percebe que o filho está atrás e atropela ele e ele vem a falecer. Assim, a pena para esse pai ou para essa mãe já é a perda do filho. A dor pela perda do filho já é considerada uma pena, né, para aquele crime. Então, a pessoa não é presa. E foi isso que a juíza entendeu e foi isso que ela determinou, entendeu? O sofrimento da Monique por ela ter perdido o filho, tudo que ela sofrer a perda de um filho, seria aí a pena que ela teria que ter por ter enfim, tido a responsabilidade que teve ali no que ocasionou a morte do filho dela. Ah, Vanessa, mas você não disse que a Monique foi condenada? Sim, gente, ela foi. A Monique, ela foi condenada pelo crime de tortura por omissão.
Os jurados entenderam que ela tinha o dever de proteger o Henri e que deixou de agir para impedir a tortura sofrida pelo filho. A pena fixada para isso foi de 1 ano e 4 meses de detenção. Porém, todavia, entretanto, como a Monique já havia permanecido presa preventivamente por um período superior à pena definitiva aplicada por tortura por omissão, a juíza reconheceu que essa pena já havia sido integralmente cumprida. Então ela foi sim condenada por tortura também, e ela teria aí que cumprir pena, só que a pena que deram para ela é menor ao período que ela ficou presa, permaneceu presa enquanto ela aguardava o julgamento. Então para ela já estava mais do que pago, entendeu? E por isso ela recebeu o alvará de soltura e deixou a prisão no dia seguinte aí à sentença. Esse resultado foi bastante controverso, tanto o Ministério Público quanto o Leniel anunciaram que recorreriam da sentença, sustentando que a Monique deveria responder por homicídio doloso e questionando a concessão do perdão judicial. Teve o rolê lá de que a juíza interpretou errado, falou a informação errada, aí o pessoal votou, aí teve que voltar. Enfim, gente, ó, um bololô, mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui. E assim, esse perdão judicial deu o que falar, né, minha gente? O povo caiu matando em cima da juíza. A juíza Elizabeth, gente, fez referência à cultura patriarcal e à misoginia na fundamentação ali da sentença, que concedeu o perdão a Monique. E essa parte da decisão gerou muita repercussão. A magistrada, ela não disse que a Monique era inocente por causa do patriarcado, nem que o patriarcado justificava aí sua omissão. O que ela afirmou foi a forma como a sociedade e o sistema de justiça tratam mães e pais em casos semelhantes é diferente, e que isso deveria ser considerado ao analisar o pedido de perdão judicial. Um dos trechos mais comentados da sentença diz: fosse um pai e não uma mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é regra nos processos de igual natureza. Na sequência, ele escreveu: é que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além. A mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. A juíza também afirmou que a Monique sofreu uma punição social extremamente intensa durante os anos e que houve uma cobrança diferenciada por ela ser mãe. Em sua avaliação, esse sofrimento somado à perda do filho justificava a concessão do perdão judicial previsto no Código Penal para homicídio culposo. Essa fundamentação foi um dos pontos mais criticados após o julgamento. O Leniel, claro, também ficou revoltado. Ele queria a condenação da Monique. Ele chegou a declarar que mataram o filho dele pela 3ª vez. Então, assim, eles vão recorrer disso, com certeza. A defesa do Jairinho, muito que provavelmente também vai recorrer, mas isso serão cenas para os próximos capítulos. Gente, eu fiquei 1 mês debruçada sobre esse caso, eu vi todos os vídeos publicados sobre o julgamento, eu vi as entrevistas, podcasts, eu vivi o caso Henri Borel por 1 mês e finalmente eu consegui trazer, acredito, né, que tudo de mais importante que aconteceu nesse caso. Claro que tudo que eu trouxe aqui já foi publicado, não foram vozes da minha cabeça. Eu só reuni tudo em um único vídeo para vocês entenderem tudo sobre o caso. Eu, Vanessa, claro, tenho um canal de crimes, então eu consumo muito true crime e eu confesso que não curto muito casos não solucionados. E para mim, quando eu não consigo entender totalmente a dinâmica do crime, mas aí em relação à morte em si, eu não fico satisfeita, sabe? Eu queria saber o que realmente aconteceu dentro daquele quarto, dentro daquele apartamento. O que sabemos é que o Henri sofreu muito e isso me dói. Será que ele sofreu consciente? Será que ele sentiu muita dor? Sei que são temas pesados, mas, assim, o que aconteceu com ele, gente? Foi um murro? Foram pesadas? Foi banda? Foi moca? Enfim, rasteira, croque na cabeça? A gente não sabe a dinâmica dos acontecimentos. Não sabemos o horário exato de que tudo aconteceu, o que aconteceu. Eu, mais uma vez, digo, vendo as imagens da câmera de segurança do elevador, pra mim, eu não via mais vida ali no menino Henri. É isso que eu vejo, sabe? Realmente eu vejo que ali não havia mais vida. Mas antes de terminar, eu queria falar um pouco sobre o legado que o Henri Borel deixou. Hoje temos uma lei com o seu nome, um avanço muito importante para o Brasil. Um dos defensores da criação desta lei é o vereador Leniel Borel.
Sim, gente, ele virou político, se candidatou para ser vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi eleito nas eleições municipais de 2024 pelo Partido Progressista, com mais de 34 mil votos, sendo um dos vereadores mais votados. Muita gente acredita que foi o Leniel quem criou a Lei Henri Borel, mas não foi bem isso que aconteceu. O Leniel, ele não foi o autor do projeto da lei. Na época, ele nem ocupava nenhum cargo político e, portanto, não poderia apresentar um projeto no Congresso Nacional. O texto que deu origem à Lei Henri Borel foi apresentado por deputadas federais, tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado e, depois de aprovados pelos parlamentares, foi sancionado em 24 de maio de 2022, tornando-se a Lei Federal número 14.344. Isso, porém, não significa que o Leniel não tenha tido um papel importante, que ele tenha tido um papel pequeno aí nisso tudo. Muito pelo contrário. Após a morte do Henri, o Leniel transformou sua dor em uma campanha nacional pela proteção de crianças vítimas de violência doméstica. Ele percorreu Brasília diversas vezes, se reuniu com deputados, senadores e autoridades, participou de audiências públicas, concedeu entrevistas, acompanhou toda a tramitação do projeto e pressionou pela aprovação da nova legislação. Sua atuação foi decisiva para dar visibilidade ao tema e mobilizar a sociedade. Por isso, ele é reconhecido como o principal articulador e símbolo da mobilização que resultou na aprovação da lei que hoje leva o nome do seu filho. A Lei Henri Borel vale em todo o território brasileiro. Como é uma lei federal, ela deve ser aplicada em todos os estados e no Distrito Federal e em todos os municípios do país. Seu principal objetivo é criar um sistema específico de proteção para as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. A lei prevê medidas protetivas de urgência semelhantes às existentes na Lei Maria da Penha, permitindo, por exemplo, o afastamento imediato do agressor do convívio da vítima, a proibição de qualquer contato com a criança e a adoção de medidas urgentes para garantir sua segurança. Além disso, a legislação fortaleceu a atuação da rede de proteção envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, conselhos tutelares, escolas, hospitais e serviços de assistência social, para que atuem de forma integrada na prevenção e no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A Lei Henri Borel também tornou mais rigorosa a punição para crimes cometidos contra menores de 14 anos. Entre outras mudanças, passou a considerar o homicídio de crianças nessa faixa etária como uma forma qualificada do crime e incluir essa hipótese entre crimes hediondos, endurecendo as consequências penais para os responsáveis. E foi nessa parte aí que o Leniel teve bastante atuação, participação, que foi a questão de se basear muito na Lei Maria da Penha para formar aí tudo que eles iriam fazer, né? Tudo que a Lei Henri Borel iria aplicar. Bom, o Henri Borel viveu apenas 4 anos, uma vida interrompida cedo demais, marcada por uma tragédia que comoveu milhões de brasileiros. Mas a história dele não terminou naquele apartamento, nem no julgamento que condenou os responsáveis. O nome do Henri atravessou os tribunais, chegou ao Congresso Nacional e se transformou em um símbolo de proteção à infância. Hoje, a Lei Henri Borel vale em todo o Brasil, criando mecanismos para proteger crianças vítimas de violência doméstica antes que seja tarde demais. Nenhuma sentença devolverá o Henri à sua família. Nenhuma lei será capaz de apagar a ausência deixada por uma criança de apenas 4 anos. Mas se o nome do Henri conseguir impedir que outras crianças passem pelo mesmo sofrimento, então sua história continuará salvando vidas. Talvez esse seja o maior legado que alguém possa deixar. Transformar uma tragédia em proteção, transformar a dor em esperança. Henri Borel teve sua infância roubada, mas seu nome permanecerá para sempre na história do Brasil como um lembrete de que toda criança merece crescer protegida, ouvida e, acima de tudo, viva. Esse caso mexeu muito comigo, eu realmente me emocionei ao terminar esse roteiro. Sei que ficou um vídeo longo, com certeza é o vídeo mais longo do meu canal, mas eu agradeço de coração para quem chegou até o fim comigo. Foi com todo respeito que eu contei essa história impressionante para vocês. E é isso, um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.